Porque parte da direita brasileira resiste ou simplesmente não aceita a candidatura de Tarcísio de Freitas para presidente de 2026. Ele é o nome mais competitivo da oposição, pelo menos dizem por aí, e aparece forte nas pesquisas e mesmo assim enfrenta uma rejeição interna grande por parte aí dos bolsonaristas. O que está acontecendo nos bastidores é um verdadeiro novelão político, porque contém disputa de ego, fragmentação, ciúmes, medo de traição e até chantagem velada. E hoje eu vou explicar para você ponto a ponto por que Tarcísio de Freitas divide tanto a direita no Brasil e o que isso significa para a eleição de 2026. Eu me chamo William Mendes, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Charles O Mundo Não É Mais O Mesmo. Aqui a gente fala de política e coisas que acontecem dentro do nosso aí Bostil. Então, se você quiser fazer parte do debate político, é importante que você se inscreva aqui no canal para a gente bater a meta aí de 100 inscritos até o final desse mês para a gente poder começar a fazer live por aqui. E também deixa seu like nesse vídeo se você gostar ou deixa seu dislike se você não gostar, tá? Participa aqui do nosso debate porque o nosso canal é democrático. Então, vamos embora pro vídeo. Antes de tudo, antes da gente chegar lá onde eu quero chegar com relação a por que o Tarcísio de Freitas não é aceito e explicar para você, bote atenção, por que ele não é aceito dentro da direita como um possível substituto a Bolsonaro aí por parte da direita, a gente precisa entender que o Tarcísio de Freitas, do Republicano, né, do Partido Republicano, é visto como um dos principais nomes da oposição por muitas pessoas. Em algumas pesquisas, de setembro de 2025, ele chega a marcar 35% contra 43% do Lula no segundo turno, que é muita coisa perto de um grande nome da política brasileira aí, que é o presidente Lula. Um desempenho considerável forte, porque dado o apelo populacional que o Lula tem, você chegar a 35% muito próximo ali com a margem ali de faltando 8% para você empatar com o Lula já é muita coisa dentro de um país que é tanto dividido aí com relação à situação aí de votos, né, de situação aí de candidaturas. E aí, primeiro bloco aqui, eu queria falar sobre a fragmentação da direita. Por quê? Porque isso tem sido fundamental para que os opositores de esquerda cresçam exponencialmente, né? Todo mundo quer ser o escolhido na direita. Então a direita hoje ela está muito mais fragmentada do que nunca. Existem vários pré-candidatos querendo ocupar ali o trono deixado por Bolsonaro. Candidatos esses como o Caiado, o Ratinho Júnior, o Zema e até a Michelle Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro tá no meio desse jogo aí para poder assumir ali o lugar do Bolsonaro. O Tarcísio, por ser o mais competitivo e o único capaz de atrair, né, partidos como o MDB e o PSDB, virou automaticamente alvo de ciúmes e resistência. Muitos bolsonaristas dizem que o Tarcísio de Freitas é o candidato do sistema. A gente vai chegar lá. Porque em setembro de 2025, o próprio Tarcísio, né, chegou a sinalizar um recuo ali na pré-candidatura dele, dizendo que priorizaria ali a sua reeleição em São Paulo. Na prática ali, ele estava dizendo, se a direita, cara, continuar dividida, todo mundo perde e o Lula vence de novo. Eu particularmente concordo com ele nesse ponto e é o que está acontecendo e é o que pode acontecer aí para o ano de 2026. Na segunda parte aqui, no segundo bloco, no segundo ponto, porque são pontos que eu listei para vocês aqui, né, existe muita resistência da família Bolsonaro, né? Não é pouca resistência da família Bolsonaro, porque aqui é o ponto central que eu queria falar com vocês. Vocês têm visto vários vídeos do Eduardo, vários vídeos aí do Alan dos Santos, vários vídeos aí do Paulo Figueiredo, enfim. A família Bolsonaro é a alma do eleitor conservador mais radical, é a alma do bolsonarismo, é a alma da direita em termos de popularidade dentre o povo ali. Vocês sabem disso, não preciso falar isso, né? A gente sabe que o sistema quer derrubar o bolsonarismo para depois colocar alguém que eles queiram lá, né? Muitos da direita e muitos da família Bolsonaro e o bolsonarismo estão dizendo que é o Tarcísio esse candidato do sistema, né? E eles, cara, engolem o Tarcísio sem olhar torto, porque se não tiver o apoio deles, dificilmente o Tarcísio consegue alguma coisa e ainda é limado do discurso político, tá? E o que acontece? O Eduardo Bolsonaro
né, chama o Tarcísio de tecnocrata de centro, né? Eles alegam que ele dialoga aí com o STF, Moraes e o Centrão, o chamando de um candidato do Centrão. Bolsonaro, preso e inelegível, evita dar o aval, né? Querem pressionar o Bolsonaro, segundo as teorias aí da família Bolsonaro, querem pressionar o presidente Jair Bolsonaro a validar ali uma possível, dar o aval para uma possível candidatura do Tarcísio de Freitas e dar o apoio. Porque a gente sabe quem que o Bolsonaro apoiar, seja estando preso ou não, tem grande chance de vencer essa eleição, tá? Nos bastidores, tá, disse que Bolsonaro só apoiaria Tarcísio se a chapa tivesse um candidato vice, né, o Eduardo ou o Flávio. Sem isso, nada feito. Claro, né, isso aqui é uma informação que está circulando por aí, porque querem, obviamente, colocar um Bolsonaro lá, né, independente do que seja. Não sei se o Tarcísio quer isso, não sei se o Centrão quer isso, né? Não sei. Isso aí é informação que pode surgir mais para frente, tá? Os deputados da direita, para vocês terem uma ideia, chegaram a dizer que o Bolsonaro só deveria apoiar alguém às vésperas do pleito, né? Para manter o controle até o fim. A mensagem é clara: ninguém ascende na direita sem o selo do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ainda continua controlando a direita, mesmo estando inelegível, mesmo estando inapto. E é isso que querem cortar, né? Quanto menos contato Bolsonaro tiver com seus aliados políticos, menos chance tem de formar um agrupamento de novo aí e reacender o bolsonarismo dentro do sistema político brasileiro, tá? No bloco 3, tá? A extrema-direita, ela tem colocado o Tarcísio como um cara moderado demais, né? Por quê? Porque uma outra parte da direita rejeita o Tarcísio porque o vê como um cara muito moderado, né? Institucional demais, civilizado demais. Ou seja, aquele cara que não vai para cima. Então, se você, por exemplo, se eu tiver que citar alguns pontos aqui, né? Ele governa São Paulo com o PSD de Kassab. Não entra no PL de Valdemar, né? Porque todo mundo quer que entre no PL. Evita brigas diretas com o STF, ou seja, não critica, né, o Superior Tribunal Federal de forma veemente e ativa como uns fazem por aí, tá? E o mercado gosta dele. Para a ala radical, isso, cara, é imperdoável, né? Não enfrentar, né, como diz o Alan dos Santos, né? Não querer perder seu carguinho. Então eles querem, né, alguém que seja o Bolsonaro 2.0, querem que seja alguém que vá para cima, tá? Então, que tenha um confronto direto, uma guerra cultural, enfrentamento diário com o judiciário e a imprensa, né? E o Tarcísio parece que não tem muito esse perfil, né? Dizem também frases bombásticas por aí para tentar definhar aí a candidatura do Tarcísio, que ele não é de direita, né? Que ele é um cara de centro, escondido e incubado, né? Que ele é um tecnocrata que acha que pode dialogar com o Alexandre de Moraes, tá? E ainda, né, tem críticas sobre supostas ligações na questão do INSS e o aumento de tarifas em São Paulo, né, que são usadas pela esquerda para chamá-lo de extrema disfarçada direita, né? No fim, ele apanha dos dois lados e isso não é bom para quem quer se candidatar. Para a gente chegar aqui num quarto tópico aqui, é melhor esperar do que queimar o filme, né? Tarcísio também não ajuda muito, porque ele próprio demonstra desconforto com a pressão. Ele mesmo acusa o golpe, o famoso sentiu. Que em outubro de 2025 diz que ele disse que só se decidirá sobre sua candidatura em março de 2026, né? Pode acabar não tendo muito tempo para poder angariar votos, para poder fazer muita coisa, já que os caras já estão se orquestrando politicamente ainda nesse ano. E aí ele teme renunciar ao governo de São Paulo, né? Porque em abril e ficar sem nada, sem a direita não se unir, né? Se a direita ali não se unir. Então, cara, é complicado, né? É um ponto que também é muito interessante, porque ele fica com medo de perder o que ele tem. É aquele famoso, é melhor um na mão do que dois voando. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Centrão tenta empurrá-lo como um unificador ali, né? Os bolsonaristas preferem o Ratinho Júnior ou o Caiado.
enquetes informais no X dão vantagens para o Tarcísio, mas não representam a militância organizada ali da direita, né? O clima é de incerteza, total incerteza. Tarcísio, ele tem um potencial na minha visão, mas tem que entrar num campo minado, cheio de gente ali tentando ferrar com ele, tá? E aqui pra gente concluir, no fim das contas, cara, a direita brasileira vive um dilema clássico. Qual que é esse dilema? Quer vencer o Lula. Todo mundo quer vencer o Lula. Todos querem. Mas tem medo de trair o bolsonarismo puro, né? Tem medo de escorregar e ser chamado de traidor pelo bolsonarismo. O Tarcísio, né, segundo alguns, é o único nome, cara, que é capaz de atrair centro, MDB, PSD, tá? E até o Ciro Gomes já ensaiou um flerte ali com ele. Até o Ciro Gomes que não sabe para onde vai. Mas sem o aval total de Bolsonaro, sem o Bolsonaro falar e declarar que apoia o Tarcísio, tá? Ele vira um alvo de fogo amigo diário. Ele vai sendo desgastado. E aí é muito complicado você lidar com um cenário político desse e tentar se reeleger num cenário político desse. Se essa fragmentação continuar, eu vou ser bem honesto com vocês aqui, tá? Se essa fragmentação continuar, quem sorri com tudo isso é o Lula. As pesquisas mostram que o presidente, né, à frente de todos os cenários, mostram ele ali à frente de todos os cenários. E cada briga interna da direita, né, empurra ainda mais esse resultado. Ou seja, enquanto todo mundo do lado do PT, mesmo não se gostando nas alas do PT, PSOL, PT, dentre outros, não se gostando, eles se unem para poder votar no Lula porque entendem que o Lula é um bem comum para eles. Não vai ser um mal maior do que o bem comum. Agora a direita fragmentada, dopada de ego, dopada de tudo isso, brigando entre si, perdendo apoio, dividindo o povo, dividindo os votos. E aí, meu irmão, não tem Tarcísio, não tem Eduardo Bolsonaro, não tem Michele Bolsonaro, não tem ninguém que consiga resistir a isso. E você pode ter aí mais 4 anos de PT pela frente, queira você ou não, tá? E aí, o que você acha? A direita deve se unir, vai se unir em torno do Tarcísio? Ou teremos uma guerra interna até o último minuto? Deixa seu comentário aqui e vamos debater um pouco mais sobre esse assunto. Não se esquece de deixar o like se gostou, se inscrever no canal para a gente poder crescer esse campo democrático aqui de conversas, beleza? Valeu, fui e até a próxima.